O Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Começa agora mais um programa Transição. É uma alegria estar com vocês novamente. Hoje nós vamos responder algumas perguntas dos telespectadores, falando sobre assuntos diversos do nosso cotidiano. E para falar a respeito desses assuntos, à luz do paradigma espírita, o nosso convidado é Divaldo Pereira Franco. Divaldo, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Muito prazer. A nossa primeira pergunta é: diversos trabalhos publicados afirmam que os sentimentos e pensamentos influem em nossa saúde física. Que os sentimentos como o ciúme, a inveja, o rancor, a ausência do perdão impactam as células e destroem nossas defesas orgânicas. Pergunto: como nos libertar desses sentimentos prejudiciais e condicionamentos mentais? Através de novos condicionamentos, através de exercícios de fixação dos nossos valores. Cientistas de Harvard, fazendo uma análise do nosso pensamento, chegaram à conclusão que toda vez quando nós cultivamos ideias relevantes, quando nós perdoamos, quando nós amamos, o nosso cérebro produz um tipo de neuropeptídeo, dessa substância eletroquímica para as neurocomunicações, que faz lembrar o fóton. E como o fóton tem a possibilidade de aglutinar moléculas, nós gozamos de saúde. E eu me lembro que Jesus sempre perguntava aos pacientes: tu crês que eu te posso curar? Tu queres que eu te cure? E esta aceitação criava no cérebro a produção desse tipo vibratório de neuropeptídeo, já contribuindo para a renovação. Mas da mesma forma, quando nós temos ciúme, quando nós odiamos, quando nós não perdoamos, mantemos ressentimentos, nós produzimos um tipo de campo energético semelhante ao elétron. E como o elétron desagrega moléculas, nós então podemos ter enfermidades. Por quê? Porque a nossa mente projeta no sistema nervoso central aquela harmonia ou inarmonia. Ele transfere para as glândulas endócrinas e elas transferem para o sistema imunológico. Então está aí hoje demonstrado que o comportamento mental pode dar saúde integral, da mesma forma que pode realizar enfermidades psicossomáticas. As tensões nervosas contribuem muito para a úlcera gástrica. O Dr. Bernie Siegel, o grande cancerologista americano da Universidade de Yale, costuma dizer que o ciúme leva a mulher a ter câncer de mama. E o ciúme exorbitante leva o homem, muitas vezes, a ter câncer de próstata. Ele teve várias experiências de encontrar a psicogênese da debilidade orgânica transformando-se no tumor maligno, graças ao comportamento. Divórcios litigiosos levaram as mulheres a ter fenômenos cancerígenos depois de um largo período, como depressão. Passado o grande golpe, a pessoa não tendo extravasado o seu conflito, a sua dor, vem o processo depressivo. Realmente isso acontece. Divaldo, uma pessoa embrutecida que não tenha um desenvolvimento consciencial muito elevado, ele consegue guardar uma mágoa sem que esta mágoa cause uma destruição tão grande como uma pessoa que tem uma consciência mais desenvolvida? Ele teria uma tolerância maior a esta incoerência interna? A própria formação do indivíduo, quando ele não tem uma alta sensibilidade, há uma predominância do instinto sobre a razão. Então é o instinto que odeia, não é a razão, não é a sensibilidade. Então esse instinto não chega a afetar a sensibilidade psíquica, porque está muito na área do desejo de vingança e de desforço. Então ele tem, de certo modo, uma proteção por causa da ignorância em que jaz. Já o indivíduo consciente, que tem o discernimento, a capacidade de perdoar e não o faz, isso o afeta profundamente. Daí a recomendação de Jesus: mais se pedirá,
àquele que mais recebeu. O esclarecido, lúcido, é muito mais responsável do que o bruto, do que aquele que está nas primeiras faixas da consciência de sono. Divaldo, qual o significado do ensinamento de Jesus, vigiai e orai? Primeiro devemos vigiar e orar, ou devemos orar e depois vigiar? Jesus é de uma sabedoria incomum. Quando ele diz no texto vigiai e orai, para não cairdes em tentação, a colocação é perfeita. Porque se eu vou orar para vigiar depois, o mal circunjacente pode me afetar. Mas se primeiro eu vigio, se eu observo onde estou, as circunstâncias que me seriam propiciatórias ou não à oração, eu poderei entregar minha oração com tranquilidade. Daí a proposta está perfeitamente bem formulada. Vigiai, vigiai as nascentes do coração, de onde brotam as boas como as más palavras, os bons e os maus sentimentos, dirá ele em outros termos mais tarde. É necessário que vigiemos muito o nosso comportamento, que estejamos atentos às nossas paixões devastadoras, às nossas imperfeições morais, para podermos orar em paz. Como eu vou poder orar se eu guardo no coração mágoa? Se antes de fazer oferenda ao altar, eu ainda não fiz as pazes com o meu adversário. Então, vigiar não é somente observar, é observar, sim, as tendências negativas e superá-las, para depois procurar Deus, para entrar em sintonia com Ele. Vigiemos, pois, observando as nossas deficiências e retificando-as, para podermos entregar-nos à oração numa entrega total, como ele fazia quando se afastava da multidão e ia orar em contato com a natureza. E esta vigilância é uma responsabilidade pessoal na qual o indivíduo ele vai de alguma forma gerir a sua vida e isso vai propiciar o seu crescimento. Porque algumas pessoas esperam com a oração que os seus problemas, as dificuldades sejam tiradas e ela fique de alguma forma numa certa inércia que ela não cresce com isso. Sem dúvida. A função da oração não é nos livrar dos problemas, nos tirar as dores, é dar-nos forças para sofrê-los, é dar-nos inspiração para enfrentá-los. Senão seria uma habilidade da astúcia. Eu vou orar porque me vejo livre, mesmo que não creia. É um recurso de natureza da astúcia humana para poder perder a sua responsabilidade perante a consciência. Divaldo, como explicar quando uma pessoa se encontra bem, mas aproximando-se de determinadas pessoas, fica sonolenta, o corpo dói, sente os ombros pesados e até adoece? Que fenômeno é esse? É uma absorção fluídica. A pessoa deve ser um bom sensitivo, deve ter uma mediunidade não educada. E em contato com aqueles que exudam essas vibrações perniciosas, assimila e lhe fazem bem. Da mesma forma que, ao nos acercarmos de pessoas portadoras de valores éticos, de valores morais e de altas vibrações, nós nos beneficiamos. Quantas vezes chega o médico e o paciente diz, doutor, somente de ver eu já me sinto melhor. E chega outro médico e o paciente recebe-o com certa animosidade, porque ele parece exudar antipatia, animosidade. É um profissional frio, que não se comunica, que não procura demonstrar o sentido de humanidade. É como se ele estivesse ali desincumbindo-se de um compromisso para o qual é remunerado, e não de um ministério sagrado para trabalhar na cura e na transformação do indivíduo. É uma assimilação, e a pessoa que experimenta isso deve vigiar e orar, para poder resguardar-se. Numa linguagem popular, fechar o corpo através da oração, buscar Deus, precatar-se, porque desta maneira as antenas captadoras estarão protegidas e naturalmente as influências negativas não serão afetadoras como quando nós estamos sem esses cuidados espirituais. E uma vez que a pessoa já assimilou, como que ela faz para desassimilar? Ela procura recolher-se no silêncio ali mesmo, procura orar, procura vibrar coisas positivas. Ao invés de entregar-se, ela pode retesar os músculos,
porque desta maneira produz a eliminação dos fluidos perturbadores. Não se trata de uma superstição nem de uma mística, mas ocorre que, estando no estado de retesamento, a pessoa naturalmente fica mais desperta, mais vigilante, principalmente mantendo o pensamento dirigido a Deus, ou afastando-se do lugar e mudando de pensamento para atrair novas e diferentes vibrações. Muito bem, Divaldo. Como a doutrina espírita explica o distúrbio da epilepsia? Os ataques epiléticos podem acontecer em decorrência de algum distúrbio mediúnico da pessoa? Pode sim. Nós temos o exemplo de quando Jesus desce do Tabor e tem a oportunidade de chegar ao vale do Esdrelon. Um pai lhe diz: meu filho é atacado por um espírito que o toma e o faz convulsionar até babar sangue, e ninguém consegue curá-lo. O rapaz sofria uma crise epileptiforme. Jesus acerca-se e vê que ele está em plena convulsão, mas que esta convulsão era provocada por um espírito perturbador. Com a energia que lhe era peculiar e o amor, Jesus exorta o espírito: espírito imundo, sai dele, eu te ordeno. E o jovem recupera-se. Mas também não podemos olvidar que existe a epilepsia de natureza fisiológica, cerebral, resultado de vários fatores, inclusive de traumatismos cranianos, dentro da lei do karma. De acordo com a maneira como usamos a mente, a lucidez, nós retornamos com saúde mental integral ou com determinadas deficiências, como no caso da epilepsia. Mais uma pergunta relacionada a transtornos. Como a doutrina espírita explica o autismo? A pessoa que apresenta esse fenômeno patológico está sofrendo influência de um espírito obsessor também? Depende do grau do autismo. Do ponto de vista técnico espírita, se ele é de natureza genética, é resultado muitas vezes de um ato suicida, em que o indivíduo se utilizou da lucidez mental para poder abreviar a existência, programando agora uma nova experiência orgânica dentro do autismo. Mas se foram fatores que vieram depois, nós podemos considerar, além do distúrbio evolutivo que o leva à evolução, a influência de espíritos perversos, o que é mais raro. Essa presença pode estar no autista fisiológico, em que o quadro se torna mais perverso, impedindo talvez um trato social compatível com as necessidades de um bom relacionamento na vida humana. Bem, Divaldo, o tempo passou bem rápido, chegamos ao final do programa, agora suas considerações finais. Nunca deixemos de buscar Deus. Deus jamais se afasta de nós. E a prece é o nosso elan vital, é a ponte que atiramos na direção de Deus. Orar é abrir a alma a Deus. E receber a inspiração é a resposta divina. Não esqueça. Obrigado, Divaldo. Espero que você possa ter se enriquecido com o programa e que você também faça suas buscas para o seu conhecimento pessoal. Muito obrigado e até o próximo encontro.